Muito boa tarde. Eu estava aqui à procura Almeirinho. Almeirinho fica pertinho de Santarém, a caminho de Cruz, ao lado de Val do Inferno. Eu não queria viver em Almeirinho. Fica perto do Val do Inferno. Val do Inferno? É, pá. Val do Inferno, fica mesmo ao lado. Eles estão salvados, eu sabia Val do Inferno. Precisa mesmo de igrejas ali. Ok, boa tarde, sou eu que vou falar nesta tarde. Então, estamos. Eu sei que o pastor Samuel tem estado a falar acerca da família, neste mês de maio, mas hoje de manhã queria que ouvir uma pregação acerca de missões ou algo assim, não é? Então eu hoje vou também partilhar com vocês alguns pensamentos, tendo como título, talvez como título, se há que dar um título às mensagens, todos temos uma missão, ok? Às vezes nós pensamos que missionários são só aqueles que vão para fora, que são enviados, e que missionários é coisa para pessoas que vão para o seminário estudar e aprender mais da Bíblia, e que têm um chamado especial para ir para fora, mas na realidade eu gostava que, se nesta tarde não pensássemos em muito mais, passássemos a pensar de que todos os filhos de Deus têm uma missão. E todos nós, de alguma forma, Deus nos chama a cumprir uma missão. E há aqueles que realmente têm um chamado específico para determinados ministérios, e há aqueles que, como filhos de Deus, são chamados a levar Cristo até àqueles que estão perdidos. E isso tem que ser feito de uma forma intencional, ou seja, tem que ser feito de uma forma consciente. E não é fácil. Às vezes nós temos que ultrapassar barreiras pessoais, os nossos medos, os nossos preconceitos. Às vezes sofremos rejeição das pessoas à nossa volta e isso provoca em nós certos temores. Às vezes temos preconceitos no sentido de achar que há certas pessoas à nossa volta que nem merecem que a gente lhes fale de Jesus. Às vezes temos preconceitos raciais ou preconceitos religiosos ou coisas do género que nos impedem de estar sensíveis e de perceber que a nossa principal missão como cristãos é levar Cristo e as boas novas e uma mensagem de paz, uma mensagem de reconciliação às pessoas que estão à nossa volta e que não têm o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E eu acho que nada melhor do que olhar para Jesus e perceber a sua missão. Se eu perguntasse qual foi a missão de Jesus, talvez nós respondêssemos, ok, Jesus veio ao mundo por amor, para trazer uma mensagem e para morrer na cruz, para nos perdoar os nossos pecados e nos salvar. Ok, é verdade, isso foi uma missão que Jesus veio trazer. Mas Jesus mesmo definiu a sua missão e falou acerca dela logo no início do seu ministério. E encontramos nas próprias palavras de Jesus dizendo qual era a sua missão. Em Lucas, eu não tenho nada projetado, está bem? Isto é uma mensagem que foi preparada, assim, na realidade, talvez não fosse eu a pregar hoje, mas sou, e então é uma mensagem que eu trago para vocês, que não precisa de PowerPoint, estejam só atentos àquilo que eu vou falar. Então, em Lucas capítulo 4, quem tiver Bíblias ou telemóveis ou qualquer coisa, se quiser acompanhar, pode acompanhar. Após Jesus ter sido expulso, Jesus, após estas declarações, é expulso da Nazaré. Ele diz, dentro da sinagoga, no versículo 18 e 19, estas palavras. E 17. Entregando-lhe o livro do profeta Isaías, ele, Jesus, o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração, e dar vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano
aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu aos assistentes, sentou-se e os olhares todos da sinagoga se fixaram sobre ele. Então ele começou a dizer-lhes e disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Se a isto, quiseram apedrejá-lo, matá-lo, quiseram fazer uma quantidade de coisas e o expulsaram. O próprio Jesus, lendo uma profecia de Isaías, declara a sua missão. Ou seja, ele está a dizer, hoje, quando ele diz hoje se cumpriu estas Escrituras, está a dizer que ele estava a encarnar aquela missão. Ele diz: o que eu venho fazer e o Espírito do Senhor sobre mim me capacita para anunciar boas novas aos pobres, proclamar a libertação aos presos, trazer restauração e vista aos cegos e para trazer ou colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos e proclamar o ano do Senhor. Esta descrição de Jesus acerca da sua missão é uma descrição clara, concisa, objetiva e prática. Ok? Jesus demonstra nestas palavras que a missão dele era uma missão integral. Era uma missão que se preocupava com o ser humano. Era uma missão que era preciso tocar as pessoas. E quando eu falo tocar as pessoas, não é tocar as pessoas com palavras, é tocar as pessoas com as mãos. É estar no meio dos pobres, é estar no meio dos oprimidos, é estar no meio daqueles que são rejeitados, é estar no meio daqueles que estão presos nas suas cadeias, sejam elas emocionais, espirituais, mentais. É proclamar a liberdade a esses. É proclamar que o Senhor chegou para restaurar, para trazer paz aos corações, para libertar, para abrir os olhos, não só aos cegos, e ele fez isso de uma forma milagrosa, aos cegos naturais, mas também aos espirituais, àqueles que estavam na sua cegueira espiritual. Jesus traz um ministério, uma missão que é integral, holística e humana. Ok? Uma missão que é de tocar as pessoas, de estar com pessoas, de estar no meio das pessoas. E Jesus percebe que a sua missão tem que afetar todas as áreas da vida humana. E nós, tal como Jesus, devemos pensar que a nossa missão não é apenas estar na igreja a aprender, não é apenas saber mais da Bíblia, não é apenas ser salvos, não é apenas dizer às pessoas, às vezes até assim com um certo ar de superioridade, na minha igreja nós não adoramos santos, ou na minha igreja nós não fazemos isto, na minha igreja nós seguimos a Bíblia, ou seja, às vezes até parecendo que somos melhores do que os outros, humanamente falando. E na realidade Jesus não veio trazer nada disso. Jesus veio estar com as pessoas necessitadas, com as pessoas que estavam cegas, com as pessoas que estavam agitadas no seu próprio mundo, com as pessoas que estavam a sofrer. Então a missão de Jesus era uma missão que primeiramente era premiada pela compaixão e pelo amor daqueles que realmente estavam longe de Deus. Tal como Jesus, nós devemos premiar a nossa missão segundo estas regras. As regras do amor e da compaixão pelo próximo. Tudo o que nós façamos, por muito bem que nós façamos, se não estiverem na base o amor e a compaixão pelos outros, muito provavelmente iremos ter, tudo o que façamos irá soar estranho às pessoas à nossa volta. E é quase como aquilo que Paulo dizia, não é? Se não houver amor no que fazemos, somos como um sino de timbre, como uma coisa estranha, não é? Para as pessoas. E por vezes nós esquecemos disso. Estamos mais focados em manter um status religioso, em fazer as coisas de uma certa forma que impressiona os outros e menos importados em sujar as nossas mãos, em tocar aqueles que estão sujos nos seus pecados. Por vezes esquecemos deste amor, desta compaixão, olhamos mais para as pessoas e para os seus defeitos, para a sua religiosidade enganosa, ou enganados pela sua religiosidade, condenando a forma como as pessoas vivem, e não olhamos para as pessoas com o coração de Deus, com o olhar de Jesus, que quando olhava para as pessoas chorava e o seu coração se constrangia, dizendo que eram como ovelhas que estavam sem pastor. Quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós devemos pensar que a nossa missão é a missão de Jesus também.
É a missão de levar às pessoas o ano aceitável do Senhor, de ter compaixão, de ter amor por elas, de apresentar as boas novas, as boas notícias. Não é a condenação. Tu vais para o inferno se não entregares a tua vida ao Senhor. É verdade que é. Se calhar há uma altura em que nós vamos precisar dizer isso às pessoas. Mas não é logo de caras, não é? Primeiro temos que dizer: o Senhor te ama, Ele está interessado na tua vida, tu precisas ter um encontro com Ele, compreender que és pecador, compreender que precisas mudar. Ou seja, de uma forma diferente, ir ao encontro das necessidades das pessoas. Jesus sabia isso. Jesus veio para os quebrados, para os fracos, para os doentes, para aqueles que precisaram realmente dele. Às vezes nós não gostamos muito deste tipo de trabalho. Quando eu estava na Remar, houve uma altura que ofereci-me voluntário para ir para a Espanha. Estava em Portugal, o meu trabalho não era tanto estar com pessoas na altura, eu era recém-convertido, mas eu tratava de animais, e principalmente ordenhava vacas lá no Alentejo. E a comunidade, ou seja, a Remar em Espanha comprou uma quinta muito grande, com vacas, e era preciso alguém que soubesse ordenhar e percebesse um pouco daquilo. Eu não era nenhum expert, mas tive o desejo de ir para lá. Achei que era de Deus ir para lá e agora entendo que era. Mas foi muito interessante quando me vieram buscar, tiraram-me daqui, ou seja, eu estava no Alentejo, vieram buscar e havia um casamento na comunidade em Madrid muito grande e eu fiquei lá 3 ou 4 dias. E levaram-me para uma comunidade, para uma quinta, onde eram cuidadas as pessoas que tinham SIDA em fase terminal. E eu sabia que a SIDA, ou seja, que era uma doença naquela altura, estamos a falar anos 90, era uma doença até bastante preconceituosa, muito preconceituosa naquela altura, e em Portugal talvez muito desconhecida ainda. E quando eu cheguei lá, puseram-me a dormir em lugar, ou seja, lá toda a comunidade, quase todos tinham o vírus do HIV. E puseram, ou seja, estava a dormir e a comer e a estar com pessoas que tinham esse problema. E aquilo inicialmente criou um impacto na minha vida de medo, não é? De pensar, que é isto? Eu venho para aqui para o meio destas pessoas que vão ficar doentes. E compreendi o ministério que alguns irmãos que já tinham o Senhor no coração, estavam firmes na fé, faziam com aquelas pessoas. Porque havia aqueles que tinham o vírus, mas estavam melhores, e havia aqueles que tinham o vírus, mas estavam já em fase terminal, que era preciso dar-lhes bem, cuidar-los e tudo mais. E aquilo criou um impacto na minha vida. E eu tive que lutar, naquela altura não lidei muito com eles, eu estive lá só 4 ou 5 dias, caminho depois da outra quinta, mas aquilo criou um impacto na minha vida. Não é? Mais tarde, quando eu fui para o Brasil como missionário, por casualidade, tive que tratar com algumas pessoas com esse problema. E eu mesmo tive que dar banho àquelas pessoas. Ou seja, tive que ser Jesus para aquelas pessoas. Tive que me despir de todos os preconceitos e tomar conta de pessoas naquela circunstância, banhar-los, tocar o seu corpo, sem medo, com cuidado, claro, mas sem medo, e levando Jesus até aquelas pessoas. Minha esposa, o seu trabalho era cuidar de velhinhos até há pouco tempo. E algumas pessoas diziam, velhinhos, tem que se dar bem, tem que se lavá-los e tudo mais. Entretanto, no meu sabático, optamos porque ela ficasse desempregada, para estar mais comigo, durante este processo de tempo, e agora, imaginem onde ela está a trabalhar. Está a trabalhar na cadeia de Santa Cruz do Bispo, na ala psiquiátrica da ação, ela está auxiliar de enfermagem. E tem lá pessoas que é preciso dar-lhes banho. E tem lá pessoas que não estão presos por ajudar a atravessar velhinhas na rua ou por roubar uma carteira. Estamos a falar de violadores, de pessoas que mataram. E outro dia eu estava um bocado preocupado, porque eu pensei, isto vai ser impactante para a minha esposa. E aqui há um tempo atrás, há 2 semanas ou 3, estava a falar com ela e perguntei-lhe, então, Helena, como é que estás? E ela disse, Ismael, é o trabalho que eu mais estou a gostar de fazer desde que estou em Portugal. Nós podemos levar Cristo até às pessoas. Nem todos vamos ter que ter este chamado e fazer estas coisas. Eu acho que é uma graça. Deus dá-nos a graça para todos os trabalhos e todas as missões que nos chama a realizar. Mas o que eu quero dizer é que
as pessoas não precisam só que nós falemos, mas precisam que nós nos toquemos, precisam que nós nos envolvamos nele. E antes de nada, devemos pensar que todos os seres humanos, embora não tenham todos Deus ou Cristo no coração, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. E há um reflexo em todo o ser humano quando tu olhas para alguém, seja ele indiano, chinês, de cor escura, vermelha, branco, não importa. Todos têm algo de Deus, algo de Cristo, algo da semelhança de Deus. Então nós devemos olhar para as pessoas à nossa volta com respeito, com amor e com compaixão e perceber que, independentemente da sua raça, do seu estado, daquilo que ele foi, daquilo que ele é, ele, sem Jesus Cristo, está condenado ao inferno. Não é ali aquele vale do inferno em Almeirim, que nós falámos antes. É mesmo ao inferno, ao fogo, para toda a sua eternidade. Então nós devemos ultrapassar barreiras, discriminações, raças, géneros e abraçar a missão que o Senhor nos dá de levar Cristo e a mensagem das boas novas àqueles que estão perdidos. Jesus, já perto do final do seu ministério, em João capítulo 17, versículo 18, disse aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio para o mundo. Não disse para dentro da igreja, não disse para fazeres cursos teológicos, que são bons, não disse para estares protegido numa redoma de vidro, disse: assim como o Pai me enviou e enviou para dar a sua vida, eu vos envio para o mundo. Nós somos enviados para o mundo, tal como Jesus foi. Então a nossa missão é mais do que questões doutrinárias, conceitos, igrejas, religiosidade. É preciso viver com as pessoas no chão da vida. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão doentes espiritualmente, pessoas que sofrem. Cada vez Deus mais me tem incomodado que a minha missão pastoral tem que ser menos dentro do escritório da igreja e mais com as pessoas, mesmo da igreja, que precisam de falar, precisam de chorar, precisam de alguma coisa da minha parte. E a pergunta é: como é que eu posso encarnar esta missão e vivê-la? Precisamos de chegar a um nível de empatia com as pessoas, tal como Jesus tinha, para partilharmos a nossa vida. O mais difícil de tudo não é falar de Cristo às pessoas, é partilhar a vida com as pessoas. É passar tempo com elas, é expor as nossas fraquezas, não é? Ou estar disposto a ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer. E às vezes isso é cansativo no sentido de que nos desgasta muito. Mas isso era o que Jesus fazia. Jesus nunca passava ao lado de uma oportunidade de estar com pessoas. Um dos grandes problemas da nossa vida é que nós somos tão guiados pela nossa agenda que não estamos atentos para responder à missão de estar com pessoas. Isto me leva ao segundo texto. Eu vou tentar ser rápido, está bem? Marcos, exemplo de Jesus, capítulo 5, versículos 21 a 34. Encontramos história de milagres. Ok? Jesus está no seu ministério, acalma tempestades, ou seja, ensina, prega, pessoas atrás de Jesus, multidões atrás de Jesus. E Jesus, depois de ter acalmado o mar, depois de ter libertado um endemoniado de Gazareno, depois de ter feito milagres, a sua popularidade cresce, cresce e cresce, e a multidão vai atrás de Jesus. E diz o versículo 21 de Marcos, capítulo 5, que quando Jesus voltou do barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Jesus passa de um lado para o outro, do mar da Galileia, vai em direção às pessoas. Provavelmente o seu plano era: ok, vou parar agora aqui, vou mandar toda a gente sentar-se e vou começar a pregar as boas novas a estas pessoas, porque essa também era a missão de Jesus, pregar. Se calhar vou curar aqui, se calhar vou... Entretanto, diz a palavra de Deus no versículo 22, chegando ele lá, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: a minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva.
E Jesus, diz o versículo 24, foi com ele. Ok, vamos parar. Jesus vem de um lado para o outro, provavelmente com planos, com a sua agenda. Jesus era muito solicitado. A multidão tinha expectativa de ouvir Jesus. A multidão tinha expectativa que Jesus falasse, que Jesus tocasse, que Jesus fizesse milagres. E, entretanto, é interrompido por um homem que tem uma necessidade urgente. E Jesus não fica preso à sua agenda, mas Jesus para e, ouvindo o clamor daquele homem que era uma coisa importante, que a sua filhinha estava doente, quase a morrer, Jesus interrompe tudo o que está a fazer e vai com ele. Para nós cumprirmos a missão do Senhor, nós precisamos estar dispostos a interromper as nossas agendas. Nós precisamos estar dispostos a ceder do nosso tempo, a ceder da nossa estrutura. Isso não significa que nós não devemos ter planos e as coisas planeadas, mas às vezes Jesus intencionalmente interrompe a nossa agenda para nos levar a fazer alguma coisa que Ele tem para nós como missão. Eu acho que estes 2 anos de pandemia serviram para a Igreja perceber que Jesus fez uma interrupção em muitas coisas para nos chamar a atenção, se calhar, à nossa missão. Jesus não passou ao lado daquela necessidade daquele homem. Diz que Jesus imediatamente interrompe tudo, deixou as pessoas, se calhar, que pensavam ouvir uma grande pregação, um grande sermão, para ir atender a solicitude daquele homem. Não se importou quem ele era. Parece que era um chefe da sinagoga. Os chefes da sinagoga não eram muito amigos de Jesus, nem do povo em geral. Mas Jesus não se importou, não perguntou quem ele era. Este homem provavelmente era um homem famoso até. Toda a gente sabia quem ele era. Jesus, sem mais, interrompe e diz que vai com ele. Ok, Jesus vai em direção a atender o pedido daquele homem. Mas a história continua. E diz, mais uma vez, versículo 24, Jesus vai com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Ou seja, a multidão se calhar viu interrompida as suas expectativas de que Jesus iria pregar e fazer muitas coisas. Aquele homem chegou, chamou Jesus, Jesus vai e a multidão diz, bem, se talvez eu estivesse lá, dizia assim, deixa-me ver o que é que vai acontecer, não é? Deixa-me ver. E a multidão sempre a seguir e a apertar Jesus. E diz que quando ele vai, no meio daquela multidão que na minha tradução diz, comprimia, o apertava, estava ali uma certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, cada vez piorava. E tendo ouvido a respeito de Jesus, veio atrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se para o meio da multidão e perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram, desde que a multidão te pressiona e perguntas quem tocou? E ele olhava em seu redor para ver quem o havia feito. Então, aquela mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, foi postrar-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Esta história é tremenda. Porquê? Ok, voltando atrás. Jesus tinha uma missão. Jesus estava dentro da sua missão a pregar, a fazer muitas coisas, a libertar cativos e tudo mais. Ele tem a sua agenda. Vem um homem que interrompe a sua agenda. E quando ele vai em direção à casa daquele homem para cumprir mais uma vez a agenda que ele colocou, ele é novamente interrompido. E Jesus não passa ao lado de quem o procura. Jesus percebe que alguma coisa aconteceu. E diz que aquela mulher já tinha gasto tudo. Imaginem, aquela mulher tinha durante 12 anos uma hemorragia. Sabem, no contexto religioso daquela altura, o que é que significava ser tocado por uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue? O que é que esta mulher era para aquelas pessoas daquela altura? Impura.
Ou seja, aquela mulher não podia tocar ninguém, muito menos um líder espiritual. Porque, por exemplo, imagina se aquele homem fosse Jairo, o principal da sinagoga, e Jairo tivesse sido tocado por aquela mulher, ele tinha que fazer uma série de rituais para ser purificado, para poder voltar a exercer. Então, agora imaginem, condição de um líder espiritual da altura. Quando é tocado por uma pessoa que tem uma hemorragia, tem sangue, aquela pessoa que é, segundo o conceito religioso, que está impura ou imunda, ao tocar aquele líder religioso, passava por uma série de purificações para poder ter o seu ministério, ele é tocado e ele ficava imediatamente impuro, quebrava toda a agenda daquele homem. Aquele homem, se calhar, a tendência natural, se fosse outra pessoa, se fosse até, se calhar, o próprio fariseu, o líder da sinagoga, Jairo, talvez dissesse: "Oh mulher, o que é que tu fizeste? Deste-me cabo da minha vida toda. E agora? Já não vou poder ir falar na sinagoga, já não vou poder fazer o meu trabalho religioso, já não vou fazer tudo, eu não vou poder fazer tudo aquilo que eu tinha planeado para fazer." Mas Jesus não diz isso, pois não? Porque a maneira de Deus trabalhar é totalmente ao contrário da maneira humana. A maneira humana era o impuro contamina o puro. Mas a maneira de Deus trabalhar é o puro purifica aquele que é impuro. E Jesus, mais uma vez, é interrompido e detém-se. E diz: "Quem me tocou?" Virtude, poder saiu dele para aquela mulher. E aquela mulher foi curada. Mais uma vez interrompendo a sua caminhada. Ele podia ter protestado, ele podia ter reclamado, ele podia dizer: "Deste cabo agora de tudo o que eu tinha planeado para os próximos dias, porque tu me tocastes." Vocês lembram-se da história que Jesus conta do bom samaritano? Não é? Daquele homem que estava prostrado. Não é? Porque é que os líderes religiosos passavam e nem sequer o tocavam? Não era só porque havia indiferença no seu coração, é porque eles não podiam tocar. Porque ele tinha sangue. Eles não podiam tocar pessoas assim. Jesus quebrou todos os paradigmas religiosos, todos os preconceitos. E ainda por cima uma mulher tocar num homem, não é? Isso não era... Jesus quebra tudo, para e diz: "Saiu poder de mim quem me tocou." No meio de tantas pessoas, ele percebeu que alguém o tinha tocado com necessidade. E as palavras que Jesus diz não foram de condenação: "Porque é que me tocaste? Porque é que isto aconteceu? Porque é que fizeste isto?" Mas sim: "Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal." Eu acho que todos nós, e eu tenho muito para aprender com Jesus, quando me rebentam a minha agenda, quando a minha agenda é quebrada, eu fico às vezes muito nervoso. Às vezes tenho planos para fazer coisas e é preciso fazer alguma coisa diferente daquilo que eu tinha planeado e eu fico um bocado atrapalhado. Jesus foi 2 vezes interrompido. 2 vezes Jesus parou para atender e quebrou a agenda para cumprir a missão. Precisamos tanto de aprender com Jesus. Esta história tem algumas lições para a nossa vida e com isto termino. Estes acontecimentos ensinam coisas. Primeira, não sejas dirigido somente pela tua agenda, mas deixa-te ser sensível à necessidade das pessoas que estão à tua volta, para que possas cumprir a missão, tal como Jesus o fez. Não fiques fechado, estruturado na tua própria agenda e com isso feches o teu coração à necessidade das pessoas que estão à tua volta. Segundo, Deus usa interrupções nas nossas vidas para nos levar a cumprir missões. Quando acontecem interrupções na nossa vida, nós devemos, às vezes, orar e dizer: "Senhor, ok, o que é que tu me queres falar? Por que é que isto está a acontecer? O que é que tu me queres, onde é que tu me queres levar? O que é que queres que eu faça? Porque é que as coisas não estão a acontecer como eu tinha planeado?" Porque talvez Deus nos esteja a forçar a parar e a interromper para percebermos onde é que Ele nos quer levar. Terceiro, precisamos quebrar os nossos paradigmas, preconceitos, conceitos e abraçar a missão
quebrar os nossos tabus, tocar as pessoas, os pobres, tocar os imundos desta vida, misturar-nos com as pessoas que precisam de Cristo, os pobres de espírito, aqueles que estão sofridos. Precisamos quebrar tabus religiosos, preconceitos de raças, de estilos, de pessoas. Todos precisam de Jesus Cristo. Todos precisam da mensagem da salvação. E nós somos chamados a ir até eles, quebrando e cumprindo essa missão, quebrando os nossos tabus. Precisamos verdadeiramente de quebrá-los. E por último, missão é entender que temos um campo missionário no lugar onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde nos movemos. A nossa missão não é preciso ir a São Tomé e Príncipe, ainda que podemos ir se fomos chamados, ou a Moçambique, ou a outro lugar qualquer. Tu podes e eu posso cumprir a missão de levar Cristo até os que estão perdidos à minha volta, no lugar onde eu vivo. Sê um missionário onde vives. Leva Cristo, esperança, boas novas. Cura aos cegos espirituais. Liberdade àqueles que estão oprimidos. É isso que Cristo quer que nós façamos. Por isso, a minha oração é que o Senhor nos use, que possamos estar sensíveis, abertos a quebrar as nossas agendas, abertos a quebrar os nossos paradigmas, os nossos preconceitos religiosos, para que possamos cumprir a missão que Ele tem destinado para cada um de nós. Amém? Amém. Sabem, o final dessa história vocês provavelmente a conhecem. Enquanto Jesus parou para falar com aquela mulher, eis que chega alguém que diz que a menina tinha morrido, não é? E parecia que era um trauma. Mas na realidade não foi um milagre maior, não é? Porque Jesus chegou lá e não curou a menina, mas sim fez-la ressuscitar. Nunca é tarde, Deus nunca perde tempo, Jesus nunca perdia tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. E Ele é o Senhor da minha agenda, da tua agenda, da nossa vida. Por isso nós não queremos a nenhum lugar se Ele não quiser que nós estejamos lá. Por isso, deixa que Deus possa gerir a tua agenda. E nas interrupções, pergunta, Senhor, o que é que me queres mostrar e o que é que queres que eu faça com esta paragem, talvez. Então, que o Senhor nos possa abençoar e usar e que possamos ser missionários no lugar onde vivemos. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Verdadeiramente um missionário aqui na Terra. Jesus veio à Terra para cumprir a missão que o Pai lhe tinha designado. Ele dizia mesmo que não veio para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. Senhor, Tu tinhas uma missão e a encarnaste, Jesus. E obrigado porque és o maior exemplo que nós podemos ter de alguém que cumpriu a missão na íntegra. Mas foi alguém que não ficou preso à agenda, não ficou preso àquilo que os homens queriam dele. Foste alguém, Senhor, que nos dás o exemplo de que por vezes tiveste que quebrar e ser interrompido para fazer acontecer a missão. Senhor, Tu não olhaste a preconceitos, portanto, agiste em favor de um líder religioso, como agiste em favor de uma mulher que era considerada impura. Senhor, Tu tocaste os leprosos, Senhor, Tu tocaste os doentes, Tu curaste os cegos, tocaste os mortos e ressuscitaste. Oh, Senhor, temos tanto para aprender contigo, Senhor. Senhor, que nos abras os olhos e que possamos perceber verdadeiramente, Senhor, que a nossa missão está naqueles que estão perdidos lá fora. Naqueles que estão sem Jesus Cristo, que precisam de uma mensagem de esperança, de reconciliação. Nós somos os ministros da reconciliação. E por isso, Pai, dá-nos um coração cheio de compaixão como o Teu, cheio de amor por os perdidos, Senhor. Que Tu nos incomodes, que Tu nos faças perceber, Senhor, que nós somos chamados a ir e tocar aqueles que estão à nossa volta, Pai, com as nossas vidas, com o nosso testemunho, com o perfume de Cristo em nós. Deus, usa-nos, Pai, e não nos faças ser rígidos, duros de coração, mas dá-nos sensibilidade, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Abençoa a Tua Igreja, Senhor, abençoa as nossas vidas. Guarda-nos de todo o mal e usa-nos para a Tua glória. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.